Fala pessoal, tudo bem? Então, paralelamente, eu vou fazer uma série de aulas também, paralelamente às aulas de inglês, né? Eu vou postar no nosso canal aulas de coreano, tá? Para poder ajudar aí o pessoal que gosta da língua coreana, ou que quer aprender, de repente tem curiosidade, né? De aprender, né? Esse site é o How to Study Korean, né? Existe um site chamado How to Study Korean, que é de um americano casado com uma coreana, e ele fez uma metodologia de ensino pela internet. Ele tem um site, né? E eu vou usar ele é muito explicativo, tá? Então eu vou ler em coreano e traduzir do inglês para o português, porque tá de inglês para coreano, né? Tem muito conteúdo na internet do inglês para coreano. Português também tem, mas não é a mesma quantidade, tá? Para quem quer aprender o coreano alfabeto, Hangul, né? Eu vou colocar aqui embaixo, né, do vídeo, links que ensinam, né, o alfabeto coreano. Aqui já vai começar já com a estrutura das sentenças, né, das frases coreanas. Já vai começar com a questão gramatical, tá? Então eu vou ler alguns substantivos, alguns vocabulários aqui, né? E a gente já parte para a questão da gramática, né? Já parte para a gramática. Então a gente tem aqui Hanguk, né? Hanguk, que é Coreia, o país coreano. Eles falam Hanminguk. Hanguk é a abreviação. Hanminguk. Toshi, cidade. I름, nome. Cho, eu. Na, eu. Informal, né? Mais informal do que o cho. Namja, homem. Yoja, mulher. Que, aquele, aquela, aquilo. E, este, esta ou isto, né? Ops. E, então, que namja, aquele homem. Que yoja, aquela mulher. E namja, este homem. E yoja, esta mulher. Aí tem cho de novo, só que esse cho significa aquele, quando a gente está falando de uma coisa que não está ao nosso alcance, né, de vista. Por exemplo, você está conversando com uma amiga ou amigo sobre alguém, né, e esse alguém está ausente, então a gente usa o cho. Né, cho 친구, cho namja, aquele homem, né, quando está falando de uma pessoa, de alguma coisa que está longe, né. got, que é coisa. 의자, cadeira. 탁자, mesa. 선생님, professor, professora. 침대, cama. 집, casa. 차, que é carro. Gente, como eu não sou coreano, talvez minha pronúncia de algumas palavras não esteja 100% certa. Na verdade, nunca vai estar, porque eu não sou nativo. Mas elas são baseadas pelo que eu aprendi, né, na Coreia, aqui no Brasil também, com algumas aulas. 사람, mais substantivo, né? Pessoas. 사람, pessoa. 책, livro. Computer, computador. 나무, madeira ou árvore. sofá, que é sofá mesmo. 소파, né, eles falam. 중국, que é a China, o país. 일본, Japão. 문, porta. 의사, médico. 학생, estudante, aluno, né? Aí tem alguns advérbios, outras palavras. Ida, o verbo to be, a gente vai aprender. Tem an, que significa não. Ne, que é sim. E o ani, que é não também. Depende do contexto, vamos ver mais pra frente. Tem uns textos dele aqui. Eu vou depois deixar o link também desse site pra vocês, né, se vocês quiserem ler. Né, eu não vou ler porque é muita coisa, né? É que ele fala que seria legal a gente aprender a falar olá, né? Que é 안녕하세요. É importante mesmo. Então, se vocês quiserem decorar essas palavras, né, o 안녕하세요, acho que vocês já devem saber, o olá, 감사하다, que é o ou 고맙다, né, que é o obrigado, não conjugado no infinitivo, tá? Aí aqui conjugado, né, 감사합니다, 감사해요, 고마워, que é mais informal, né, tipo um valeu, né, 고맙습니다, já é muito obrigado, né, 고마워요 também é usado, é formal também. 고맙습니다 é mais formal, né? Tem 잘 지내세요, que é como se fosse um como está você. 잘 bem, né? Como está, né? Você está bem?
está bem, né? Tipo, como se fosse está bem, chal, né? Chal de neseu, tá? Chebar, please, né? Ou por favor, né? Depende do contexto, tá? Então, vamos pular direto para estrutura coreana, da sentença coreana. Igual o inglês e o português, o coreano também tem sujeito, objeto e verbo, né? Só que no coreano é o contrário. Por exemplo, no coreano, eles falariam assim, eu hambúrguer como. Né? Então eles invertem, eles colocam eu, o sujeito, né? Hambúrguer, objeto, eat, comer como, é o verbo. Né? E tem o sujeito e adjetivo, né? Eu bonito, né? Então eles não usam tipo eu sou bonito. Eu sou bonito seria eu bonito. Vocês vão entender mais pra frente. Aí ele fala que vai explicar rapidamente um conceito de sujeito e objeto e tal. Tá? Por exemplo, eu, sujeito, fui, verbo, ao parque, objeto. No caso do inglês, do português, né? Eu fui ao parque. Eu, sujeito, fui. O verbo ir, né? No passado, eu fui e o objeto é o parque, né? Eu fui ao parque. Ou eu irei ao parque. É a mesma coisa. Minha mãe me ama. Então, minha mãe, sujeito, amar, objeto, verbo e minha mãe me ama, objeto. Português, no caso, seria minha mãe me ama. O verbo fica atrás, né? No caso, objeto, ama. O final é o verbo. Mas português é diferente, né? Um pouco. A língua é mais complicada. Nesse sentido, ficou um pouco parecido do coreano, né? O português. Tipo, deixa eu ver como ficaria. 저희 어머님 나를 사랑해. Fica tipo português, né? Me ama. O me seria objeto, mas enfim. No inglês eles não falam my mom me loves, né? Loves me, mas enfim. Ele me ama, né? Sujeito. O cachorro correu rápido. As nuvens limparam. No inglês o sujeito sempre vem primeiro, né? Sempre vem antes do verbo. Tá. Aí aqui ele fala, né, que objeto se refere a tudo que tudo que está agindo no verbo. Por exemplo, objeto em cada sentença abaixo é sublinhada. Então aqui a gente tem, né, sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, objeto, né? Minha mãe me ama. O cachorro mordeu o carteiro. Ele comeu arroz, né? Então é sujeito, verbo, objeto. Estudantes estudaram coreano, né? Sujeito, verbo, objeto. Aí é que fala, né, que no inglês no inglês os objetos sempre vêm depois do verbo. Entretanto, uma frase, uma sentença com o verbo não requer um objeto. Por exemplo, eu durmo, né? Eu como, ele morreu. Eu dormi, eu comi, ele morreu. É só sujeito e verbo. E também, por exemplo, a gente não pode colocar um objeto depois de do verbo sleep, dormir, né? E morrer. Eu durmo você, eu morro você, não faz sentido, né? Aí aqui também a gente pode usar sujeito e adjetivo, né? Portanto, não existe objeto numa sentença com adjetivo, tá? Então, escola é chata. Eu estou, sei lá, injuriado, estou entediada. O livro, o filme foi divertido. Então aqui tem sujeito, verbo e adjetivo, né? Então não tem objeto, tem sujeito, verbo e adjetivo, tá? Todas as frases. Minha namorada é bonita, a comida é deliciosa, o prédio é grande, né? Aqui.
Então, ele fala que é importante, né, muito importante aprendermos que não há tá falando, né, é uma regra importante. Toda sentença coreana deve terminar ou com adjetivo ou com verbo. Entendeu? Aí aqui ele vai diferenciar o na de eu, usado informalmente, o cho mais formal, né? Aqui ele fala, explica algumas coisas. Então aqui é as partículas, né? Então tipo assim, no português e no inglês não usamos partículas para denominar sujeito e objeto. No coreano já usa, né? Então, por exemplo, eles usam a partícula nun ou un para sujeito e r ou para objeto, entendeu? Por exemplo, na, eu. Se eu sou sujeito, então eu vou usar a partícula nun. E o nun, ele é usado quando a última letra da última palavra, né, da última sílaba da palavra é vogal. A mesma coisa da regra do inglês, né? Quando a gente vai falar umas, né? Por exemplo, eu sou um professor, I am a teacher, né? Eu participei de uma entrevista. I participated... Não, vou dar outro exemplo. Um animal, an animal, né? Então, tipo, esse tem um N. E quando a palavra começa com consoante, não tem um N, né? Tipo, a teacher. Então, no coreano tem essa regrinha parecida. Depois de uma palavra com consoante, o patim, a gente coloca nun, coloca un. E se não tiver patim, se for vogal, é nun. Então, aqui tem exemplo do cha, né? Do cho, na, cha não, cho. Tem o chip, que termina com patim, a gente vai usar un, né? O check, vai usar un também, tá? Regrinha básica. Aí o r, que é de objeto, né? Partícula de objeto, a gente vai usar, quando é vogal, r. E quando é consoante, termina com patim, né? R, tá? Chip, chipper, check, checker, tá? Então, sabendo disso, a gente já pode formar algumas frases, né, sentenças. Por exemplo, eu falo coreano. Eu, sujeito, falo coreano. Falo verbo, objeto coreano. Tá? Então, como no coreano é invertido, sujeito, verbo e objeto, então a gente vai colocar eu,는, ou 저는, Korean, que é o objeto, e falo, né? Speak, que é o verbo. Então é sujeito, objeto e verbo. Acho que eu falei ao contrário, né? No inglês e português é sujeito, verbo e objeto. No coreano, sujeito, objeto e verbo. 저는 한국어를 말해요. Né? Seria 말하다, que é o verbo falar. A gente vai ver isso mais pra frente. Então, eu, coreano, falo. Então ele quis usar um exemplo de que o N é consoante, vai ner, enfim, né? Aqui ele fala que é anexado no eu, e tal. Aí tem outros exemplos. Eu gosto de você, né? 저는 당신을 좋아해요, né? I like you, eu gosto de você. Então eu, objeto, eu, sujeito, você, objeto, e o verbo gostar, né? Eu escrevi uma carta, né? Sujeito, verbo, objeto, aqui é sujeito, objeto e verbo, tá? Aí tem outros exemplos. Eu abri a porta, né? Vocês podem praticar baixando o método da internet. Aqui quero só dar uma enfatizada, né? Mas para poder jogar para o português mesmo as coisas, né? Para vocês entenderem. Minha mãe vai fazer pasta, vai fazer macarrão, né? Então minha mãe, que é sujeito, pasta,
macarrão, né? Que é objeto, vai fazer. Tal. Beleza? Deixa eu ver mais o que ele fala aqui. Que ele fala de adjetivo agora, né? Por exemplo, minha namorada é bonita. My girlfriend is pretty, né? Então, é anexado ao my girlfriend, que é o sujeito. O filme foi assustador, né? Então, o filme, aí assustador é adjetivo. Não tem partícula, né? Tá? Não usa partícula. Não, porque não tem objeto. Então não tem por que usar a partícula de objeto se a frase não tem objeto. Faz sentido, né? A partícula E, que é de local ou tempo, né? Vou já por exemplo aqui. Eu fui às 3, né? Eu fui ao parque. Então, onde está sublinhado, a gente vai usar a partícula E. Né? Sentenças com local ou tempo pode também ter um objeto nelas. Então, por exemplo, eu, sujeito, verbo, objeto, partícula de tempo e o tempo, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui exemplo, eu, né, às 3, né, da tarde, fui, que é o verbo. Eu fui ao parque. Então, esse ao seria esse e. Eu fui até o parque, ou ao parque, né? Eu, hambúrguer, eu comi hambúrguer. Não. Eu, né, hambúrguer, às 3, né? As seria esse e. Né? Às 3 da tarde, comi. Então seria eu comi hambúrguer às 3 da tarde. Tá? Em coreano, só para fomentar vocês, seria 나는 hamburger. Deixa como fala a hora, né? 3 da tarde, sam. Aqui não, em hora tem questão de hora, acho que é, não sei se é sam. 하나 둘 셋, 셋이, acho que é 셋이에 먹었어요. 나는 hamburger을 3시에 먹었어요. Não sei, alguma coisa assim. Mas é só para enfatizar aqui, né? Aqui é a partícula de tempo ou local. O parque ou às 3 da tarde, né? O local ou tempo. São advérbios, né? Explica algumas coisas aqui. E fala um monte de coisa aqui, tá? Se vocês entenderem inglês, podem baixar lá. O verbo ser ou estar, o verbo to be, né? Agora é tempo de aprender como fazer sentenças, né, frases usando o verbo to be. Então a gente coloca aqui: eu sou um homem, ele é um homem, eles são homens, eu era um homem, eles eram homens. Tá meio estranho, mas enfim. Ele explica algumas coisas aqui, deixa eu ver, eu já vou para os exemplos. Então, o verbo idar seria o verbo, ele é anexado no final, né? O am, I am, eu sou, eu estou, ele é, ele está, é anexado no final. O está, o ser, né? Então, aqui deixa eu ver um exemplo. Tá, adjetivo fala que não é objeto. Objeto, tá. Substantivo nem, outro substantivo idá, por exemplo. Eu sou um homem. Vamos por exemplos já aqui, né? O que ele quer dizer? Quando tem o substantivo, ou objeto, quando o objeto é substantivo, não tem a partícula de objeto. Acho que é que ele diz isso. Então, eu, né? Substantivo, man, homem, e dá. Eu sou um homem. Então,
no coreano ficaria 저는 남자이다, né? O ieo quando é conjugado, né? Aí aqui ele já começa a substituir, ó. 나는 남자이다, tá? Por enquanto a gente não vai trabalhar com conjugação. O ida é anexado diretamente ao substantivo, né? O ser, o verbo to be, o ser, o estar, é anexado ao substantivo. Então, 나는 남자이다, ok? Deixa eu ver. Então ele fala, né, ele fala que o foco dessas lições é apresentar a estrutura da sentença coreana. Então aqui tem outros exemplos, né? 나는 여자이다, eu sou uma mulher. Então esse ida aqui, ele é anexado ao substantivo, que é 여자, mulher, né? E aqui tem o sujeito, eu, 는, né? O 는, partícula do sujeito. Aqui tem outros sujeitos, 나는 여자야, que é muito informal, eu sou mulher, sou uma mulher. 저는 여자예요, né? Já é mais formal. Aí 나는 선생님이다, 나는 선생님이야, 저는 선생님이에요, tá? Aí aqui fala que você pode substituir qualquer palavra na parte clara, branca, né? No espaço branco para fazer as sentenças. Claro, qualquer palavra substantivo, né? Coloca os substantivos. Aí aqui ó, o este ou aquele que a gente abriu no começo. Então, ó, 이 사람, essa pessoa, 이 남자, este homem, 이 여자, esta mulher, 이 차, este carro, 이 탁자, esta mesa, e 의자, essa cadeira, né? Infelizmente, né, pra falar de uma coisa que está longe da gente, mas a gente pode ver, e uma coisa que está longe da gente, mas a gente não pode ver, cada coisa dessa tem uma palavra diferente. No português e no inglês não. No português a gente usa aquilo, aquele cara, né? Aquele homem. Quando a gente está falando de alguém que a gente não está vendo, nós não estamos vendo. O cara está, sei lá, longe, mas estamos falando dele. Então a gente fala aquele cara, né? E também tu fala aquele cara, a gente aponta pro cara, ele está longe da gente, mas estamos vendo ele. Então para cada coisa tem uma palavra diferente. No inglês também eles usam só o that, né? No coreano eles usam ku e cho, né? Cada coisa diferente. Então, ku, ó, we use ku when we are talking about something from a previous sentence. Providing examples would be too difficult right now because you don't know any Korean sentence. Fala aqui, né? O ku é usado para falar de alguma coisa que está previsto na sentença. Só que ele fala que a gente não sabe sentença direito em coreano, então é difícil explicar. É um exemplo, né? Tipo, eu não gosto daquele cara. Quando ele, por exemplo, eu mencionei, sabe tal fulano? Então, eu não gosto dele. Então ele foi mencionado na sentença antes e fala, eu não gosto dele. Só que a gente não tá vendo ele, né? Então aquele cara, né? Eu não gosto dele. A gente usa o ku, quando a gente não tá vendo a pessoa, né? E a pessoa não está visível pra gente. O cho não, o cho é quando a pessoa está visível. Ó, o is cho, nós usamos o cho quando estamos falando sobre alguma coisa ou alguma pessoa que nós podemos ver, mas não podemos tocar porque está longe. Mas podemos ver, né? Então aqui tem alguns exemplos. cho saram, 이 사람, cho 남자, cho 여자, 저것, aquela coisa, né? 그것, aquela coisa. Então cho é quando podemos ver, mas está longe. 그 não podemos ver. E o i é bem perto, está perto, podemos tocar, né? 이것. 그 의자, aquela cadeira, 저 탁자, aquela mesa, tá? A gente pode formar sentenças mais complexas usando o verbo to be, né? Então, por exemplo, ó, aquela pessoa é um médico, né? Então, por exemplo, 그 사람은, né? O 그 é quando a gente está falando de alguma coisa, enfatizando isso, né? Que está longe, não podemos ver. Então, 그 사람은, aquela pessoa, 의사, médico, 이다, é o verbo ser ou estar, né? Aquela pessoa é um médico, aquela pessoa é uma médica. 그 사람은 의사이다, né? Aí tem outros exemplos. 그 사람은 선생님이다, né? Aquela pessoa é professor.
이것은 탁자이다. Né? Aquela coisa, isto, né? Essa coisa é uma mesa, isso é uma mesa. Né? 저것은 침대이다. Né? Aquela coisa que estamos vendo, mas está longe da gente. É uma cama, né? Aí o 그 사람은 남자이다. Aquela pessoa é um homem. Aquela pessoa que não estamos vendo. Estamos falando dela, mas está longe, não estamos vendo. Aquela pessoa é uma mulher, né? 그 사람은 여자이다. Esta coisa é um carro. Isso é um carro, né? 그것은 차이다. Essa coisa é uma madeira, uma árvore. 이것은 나무이다. Isso é uma árvore. Né? Muita coisa. Ele fala, uou, né? Isso foi muito difícil. Mas se você aprender esses detalhes da história coreana, o restante vai ser mais fácil, né, aprender. Olha aqui, em inglês. Wow, that was extremely difficult lesson. Foi uma lição extremamente difícil. Fala, né, que se você pega algum outro texto, né, de coreano, o primeiro capítulo não teria muita coisa assim, seria muito mais fácil, né? Mas ele fala que aprendendo isto no começo vai ser muito útil para você depois, né? Então, enfim, muita coisa aqui e tal. Até o final da lição, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Ficou um pouco grande, mas as aulas vão ser grandes mesmo. Eu tentei abreviar ainda o máximo que eu pude. Eu vou continuar essa série também do coreano, tá? Se tiverem sugestões, críticas, perguntas, podem perguntar, né? Eu vou deixar os links para vocês aprenderem o alfabeto. Aí vocês podem estar acompanhando os vídeos. Para quem já sabe o alfabeto, é mais fácil acompanhar os vídeos, né? Para quem sabe mais do que eu estou explicando aqui agora, se quiser só curtir e recomendar para alguém que não sabe, que sabe menos, e pode sugerir, criticar, tá ok? Dá like, dá dislike, se não gostar, mas diga o porquê, beleza? Se inscreva no nosso canal para acompanhar as próximas aulas, tá ok? Então, obrigado. Em coreano, 감사합니다. Até a próxima.